Bom dia, Critica Brasil, segunda-feira, 29 de abril. Eu sou a jornalista Niobe Cunha, esse é o famosérrimo Critica Brasil do Aqui a Santarém, convidando todo mundo aqui para assinar o canal, para dar o sininho para receber as notificações, para comentar aqui embaixo, para mandar sugestão, enfim, compartilhar os vídeos, que é muito importante. Quanto mais gente discutindo assuntos relevantes e com bons argumentos, melhor para todo mundo, né? A sociedade só tem a ganhar. E ontem na minha live, ali nos comentários, eu sempre que é possível eu dou uma lidazinha, e eu li de uma pessoa assim meio frustrada, falou: poxa vida, achei que vocês iam comentar a entrevista do Lula. Para mim a minha escolha foi proposital, porque todo mundo está comentando a entrevista do Lula, todo mundo está dando sua opinião sobre a entrevista do Lula, e eu achei que eu ia ser mais uma voz, mas não dá para escapar dessa entrevista tão grandiosa, né, de um homem tão digno. Mas eu vou fazer os meus comentários assim, não é uma análise jornalística, mas uma análise semiótica, que é a imagem daquele homem entrando. Ele é um homem de estatura média, ele deve ter 1,72 m, ele não é muito alto. Ele entrando numa sala de gente grande, né, os brutamontes ali da segurança e tal. Dá para perceber que até o ar ali dentro se desloca quando ele entra. Ele tem uma grandeza, a presença dele tem uma grandeza, e isso não é nenhum endeusamento, isso não é nenhuma seita religiosa, isso é uma constatação. Ele é um estadista, ele é um homem que ele causa uma impressão quando ele entra, e é uma impressão impactante, muito grande. Gostem dele ou não gostem, apoiem ele ou não apoiem, ele é uma pessoa que mete medo, né, nas pessoas, ele intimida as pessoas, porque ele tem uma grandeza, ele tem uma dignidade, ele tem uma segurança do papel dele na história desse país, que não faz parte de nenhum manual partidário, não faz parte de nenhum discurso lido ali no teleprompter, gaguejado, como pelo Bolsonaro. É um discurso que sai dele, a indignação dos olhos dele, ele sorri com os olhos, né? Ele sorri com os olhos, e isso só é possível para quem tem muita certeza daquilo que está falando e que tem muita verdade no que ele está falando. Gostem ou não gostem do Lula, ele é uma figura que ele causa um impacto muito forte. Não à toa a entrevista dele virou, apesar da Globo ignorar, né, como jornalismo isso é um tremendo, a gente chama barriga, né? Mas é uma barriga proposital, não é? Eles não comeram essa barriga porque eles se distraíram. Eles não querem, eles têm orientação de não falarem do Lula, e se falam do Lula, eles falam de forma negativa. Eles repetem aquele vídeo do Lula chegando em Curitiba, descendo do helicóptero, que mesmo ali é um homem íntegro, é um homem grandioso, é um homem gigante, né? Nenhuma câmera que pega aqui por baixo consegue diminuir a estatura dele, a estatura global, o impacto que ele causa. No mundo inteiro a entrevista dele foi manchete, a entrevista dele foi pedida em outubro, tinha sido negada, enfim, e o juiz Lewandowski acabou autorizando. A minha análise é sobre a presença desse homem ali naquela sala com dois jornalistas, e o papel do jornalismo nessa hora, né? Tem vários fatos, a entrevista ocorre dentro de um ambiente que navega entre a indignação dele, quando ele bate forte na mesa, quando ele pega todo o processo dele, que está toda a defesa, e joga na mesa, quando ele pergunta para o segurança cadê o envelope, porque ele sabe que aquilo ali é um tesouro, aquilo ali é a história do Brasil. E tem várias observações jornalísticas mesmo, que por exemplo, a jornalista perguntar para ele
quem é que lava as cuecas, ou se ele lava. Qual é o interesse disso diante de um país que está se desfacelando na mão de um bando de malucos, como ele mesmo chama, e que virou manchete no mundo inteiro, dizendo que o país está sendo governado por malucos? Aí vem as vozes pequenininhas do Dória, assim, ele está esclerosado, assim. Ou seja, o único argumento, o contra-argumento do Dória é desmerecer. Ele não tem nenhum argumento para falar, não, eles não são malucos, porque eles estão falando. Não, ele não consegue, porque o Dória é um incapaz, todo mundo sabe, ele é um incapacitado, ele é um homem de negócio, ele é um homem que está gerindo aqui meu estado como se fosse uma empresa dele. Ele acha que o país, o estado ou a cidade são deles, eles governantes. E que é o que o Lula mostra com bastante transparência, que ele está ali para servir, ele não está ali, ele não é o Brasil do Lula, é o Brasil dos brasileiros que ele quer colocar na mesa. E o Dória quer colocar o Brasil do Dória, o Bolsonaro quer colocar o Brasil das milícias, que não é nem o Brasil do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não faz ideia do que seja o Brasil, né? A gente qualquer discurso do Bolsonaro que ele fica silabicando, perguntando, lendo, qualquer discurso dele ou está escrito na mão ou está escrito no teleprompter. Ele não tem um Brasil do Bolsonaro, ele tem o Brasil das milícias que bancam ele, que vem lá do Deep State, enfim, outra história. E aí essa moça que tem um poder enorme, um veículo enorme, pergunta quem é que lava as roupas dele. Aí o outro jornalista pergunta, né, como é que o senhor se sentiu com a morte do seu irmão, com a morte do seu neto? Claramente causando ali um constrangimento, uma dor profunda, um momento de... Ou seja, querer fazer virar uma novela mexicana, quando tantas perguntas diante desse Brasil que a gente está assistindo deveriam ser feitas, como o jornalismo pede, né? O que o senhor está vendo? Por que eles são malucos? Como ele falou, discorreu maravilhosamente sobre a política econômica do Guedes. Ele chamou o Guedes. Eu gostaria que o Guedes viesse aqui me dizer por que ele vai tirar 3 trilhões de velhinhos ao invés de incluir o povo no orçamento, que é o que eu fiz, que é como eu tirei o Brasil do FMI, como eu coloquei o Brasil como sexta economia do mundo. Ou seja, ele está ali preso, ele não tem internet, gente. Ele não tem internet e ele está mais por dentro do Brasil do que a maioria dessas pessoas que vêm discursar contra ele. O argumento, então, do Bolsonaro beira exatamente a pequenez, o quanto ele é minúsculo. Isso é a opinião de um cachaceiro. Cara, hashtag somos todos cachaceiros, porque entre um cachaceiro e um maluco, a gente é o cachaceiro. Sem dúvida nenhuma, a gente quer o Brasil do cachaceiro, a gente quer o Brasil que inebria, o Brasil que alegra, o Brasil que luta, né? O Brasil que respeita o diferente, o Brasil que não vive de meme, que não vive de fake news, de falsas facadas, o Brasil que não vive de desmerecer o outro. Eu não vejo, a não ser quando ele falou que são malucos, porque são mesmo, né? O mais normalzinho vai em reunião vestido de astronauta. O resto é tudo maluco e todo mundo sabe disso. Então, assim, ao invés do Bolsonaro defender o seu ministério, falar, mas não são malucos, o fulano tem tal... Ele não pode, porque ele nem tem, eles não têm argumento, eles não têm. Então o Dória, ele acha que ele está esclerosando. Se botar o Dória para debater com Lula, o Dória toma uma surra, porque o argumento máximo que o Dória fala, você está preso. E o Lula deu uma resposta maravilhosa, assim, sim, aquela frase do Cid Gomes, né? O Lula está preso, vírgula, babaca. E o Lula dá uma resposta bem humorada, linda, com a cara do Brasil debochado. Sim, eu tô preso, mas chamar os outros de babaca é sacanagem. Ou seja, ele tem bom humor, ele é o próprio brasileiro angustiado com o seu país, querendo seu país de volta. Que é a pergunta que eu sempre faço aqui, cadê meu país, né? O que fizeram com o meu país?
para encerrar essa live, eu quero ler um texto, é rapidinho, mas ele é tão bonito. Reis e palhaços. Põe um rei na masmorra e ele continua rei. Põe um palhaço no castelo e ele continua sendo palhaço. O rei se consola no cativeiro, com o carinho do povo que está longe dele. Enquanto o palhaço se enfurece no castelo com o desespero do povo que está tão perto. E assim, a cela do rei se torna do tamanho de uma nação, enquanto o castelo do palhaço se reduz ao tamanho do seu túmulo. Não, se existe algo tão triste quanto um rei que teve sua coroa roubada, é um palhaço sem graça, cuja coroa que roubou não lhe assenta na cabeça. Mesmo que um rei morra no cativeiro, ele sempre será lembrado pelo povo como rei. Já o palhaço sem graça, mesmo em vida, estará condenado à vala comum do esquecimento. Sabe por que prender um rei é tão perigoso? Porque a única maneira de arrebatar a coroa de um rei é derrotá-lo num duelo de vida ou de morte. Na política, esse duelo se chama eleição. Deveriam tê-lo derrotado nas urnas. Assim, o povo aceitaria o novo rei. Agora, eles não sabem o que fazer com o rei que está preso. E também não sabem o que fazer com o reino que se encontra irremediavelmente dividido. Texto maravilhoso do Oscar Filho. É isso. Lula mostrou toda a sua nobreza e majestade ali, preso, bem-humorado, cutucando, fazendo ironias, mas com muita inteligência e argumentação. E os seus detratores, o Moro não se pronunciou porque, né, o Bolsonaro, a única coisa que ele sabe fazer é a mesma coisa que o Dória, desmerecer, ele não consegue pegar ponto a ponto ali da fala do Lula e contra-argumentar, porque eles não têm contra-argumento, porque eu desconfio que essa gente sabe muito bem o erro que cometeu e que está cometendo. E por isso tem que manter esse cara preso, mas a gente... eu li uma coisa muito interessante, é uma pergunta. Quem é que está preso? O Lula, que está preso e com aquela grandeza toda, ou nós, aqui fora, estamos presos a esse país regido por esse bando de malucos? Critica Brasil e as perguntas de sempre. Cadê o Queiroz? Cadê a Val do Açaí? Cadê os assessores do Flávio Bolsonaro que pagavam pedágio para trabalhar? Cadê o Cunha preso? Cadê os assassinos, os mandantes do assassinato de Marielle Anderson? Cadê o meu país que estava aqui? Bora fazer as perguntas, bora procurar as respostas e bora fazer das respostas as nossas armas. Critica Brasil, um canal que, enfim, aqui a verdade é doa quem doer. Eu sou a jornalista Niobe Cunha, feliz de estar aqui com vocês. Beijo aqui, desculpe, hoje essa live vai mais tarde. Um beijo para todo mundo, um beijo para o Edmar, companheiraço aqui de trabalho. E o convite para vocês seguirem o meu canal, o Jogo de Damas JDD, tanto no Facebook quanto no YouTube. Abraço, até amanhã.